It's an unconditional kind of love. It's an unconditional kind of love. So shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Traz luz para as sombras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, pra me encontrar. A paz do Senhor Jesus, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Queridos, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Você que está entrando aqui, você é meu convidado nessa noite a aprender um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais daquilo que Deus tem para nossas vidas. Vai ser uma bênção. Fique aí, se você puder, para que você possa crescer no conhecimento da palavra, você possa crescer em Deus e na presença de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que nós possamos nessa noite aprender algumas coisas muito importantes da parte de Deus, que vai destravar tua vida, vai destravar tua vida com Deus, teu relacionamento. Você vai entender muitas coisas do mundo espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? O pessoal está sendo sinalizado agora que nós já estamos aqui online, mas eu vou começar orando para nós ganharmos tempo aqui nessa live, em nome de Jesus, tudo bem? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma noite, mais um momento. Precioso Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, Senhor. Amigo Espírito da Verdade, seja bem-vindo em nosso espírito e em nosso coração. Fala conosco, Senhor, hoje de maneira profunda e nos ensine através da Tua palavra. Nós te convidamos, Espírito Santo, para tomar toda a liberdade, o governo e a direção dessa live nas Tuas mãos. Lava-nos, Pai, purifica, Pai, nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, para que nós possamos, Pai, ter uma vida aliançada a Ti, uma vida de paternidade, de filiação, porque Tu és o nosso Pai, Senhor, e nós somos os Teus filhos. Fala conosco, Senhor. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. Todo louvor seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pelo coração que está batendo. Obrigado, amado Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por todo o cuidado, todo o carinho que o Senhor tem feito, nos dado, nos abençoado com as bênçãos. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, querido? Vamos iniciar então. Glória a Deus. Glória a Deus. Só baixei um pouquinho aqui a música, o louvor. Glória a Deus. Hoje, na live da manhã, tem alguém aqui que estava na live da manhã? Se você puder aqui sinalizar aqui. Profeta, eu estava na live da manhã. Tem alguém que estava na live da manhã hoje, pela manhã aqui comigo? Para quem não sabe, nós temos live todos os dias às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. São os dois horários. Geralmente eu fico com vocês aqui 1 hora de live ensinando a palavra de Deus, ensinando aquilo que vem da presença de Deus. Então, você sabe que a live da manhã foi muito boa, no sentido de nós aprendermos sobre saúde, o cuidado com o templo do Espírito Santo.
foi uma bênção. Essa live vai estar logo logo no YouTube. Até o fim de hoje eu coloco no YouTube para vocês, porque infelizmente hoje meu dia foi corrido, eu não consegui ter tempo. Então, assim que finalizar a live aqui, eu vou subir todas as lives para o YouTube e você pode assistir a live da manhã. Eu te recomendo, você que não estava na live da manhã, eu recomendo que vocês assistam para aprender. Nós falamos sobre o cuidado com o templo do Espírito Santo, o cuidado com a nossa saúde. Eu dei muitas dicas e algumas até receitas de como que vocês podem fazer para ter uma saúde bacana, uma saúde de ferro, né? E você possa aí evitar as doenças. Muitas pessoas morrem, infelizmente, por conta da sua boca. As enfermidades não vêm de demônios, não vêm de qualquer outra situação, a não ser a própria pessoa, por meio da própria boca. Ou seja, não é só o peixe que morre pela boca, mas também o ser humano que come muita besteira e acaba morrendo, né? Então, vá lá para essa live e assista, vai ser uma bênção para a tua vida. Vamos lá então, queridos, eu quero voltar aqui ao conteúdo que nós estamos falando. Não sei se você sabe, nós estamos falando sobre anjos, né? Na live de ontem à noite, eu comecei falando com vocês sobre anjos. Por que esse tema é tão importante na nossa vida e por que você precisa de entender sobre anjos? Profeta, por que eu tenho que entender sobre anjos? Por que esse tema é tão importante? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Porque os anjos serviram Jesus, os anjos libertaram Pedro da prisão, os anjos davam recado para os seus servos, os servos de Deus, os anjos estavam nas batalhas espirituais, os anjos estavam batalhando até mesmo contra homens. Não sei se você sabe, quando você lê lá na Bíblia, você vai ver que um anjo matou mais de, se não me falha a memória agora, foi 100 mil soldados, se não me falha a memória. Então, os anjos estão atuando em nossa vida o tempo inteiro, desde que nós estejamos na presença de Deus. Muitas pessoas querem que os anjos sirvam a elas, estejam ali com elas, protegendo e guiando, sem que essas pessoas estejam buscando a Deus e na presença de Deus. Lembre de uma coisa, o pré-requisito para a proteção de anjos é justamente o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus, quando nós tememos a Deus, os anjos, eles acampam ao nosso redor daqueles que temem a Deus e os livra. Ou seja, os anjos de Deus, eles acampam ao nosso redor à medida que nós tememos a Deus, ou seja, respeitamos a Deus, obedecemos as leis de Deus, se submetemos às leis de Deus. Amém? Então, não é porque você está aí na terra agora que você tem anjos protegendo a tua vida. O que pode estar acontecendo é que Deus está tendo misericórdia da tua vida até o dia que Deus vai cessar a sua paciência. Chega um momento, querido, eu quero até te explicar sobre isso, esse é um ponto muito importante. Chega um momento que Deus ele se cansa. Chega um momento que Deus, o limite da paciência dele estoura. Eu não sei se você já aprendeu isso com alguém, mas Deus ele tem paciência. Deus ele tem paciência. Profeta, qual que é o limite da paciência de Deus? Morte e inferno. Uma pessoa que leva uma vida desobedecendo a Deus, fugindo de Deus, buscando o mundo, servindo a demônios, chega uma hora que Deus estoura a sua paciência, o limite da sua paciência, e ele tira a sua mão de proteção. Nesse momento, o diabo vem e arrasta a tua alma para o inferno. Ou seja, o limite da paciência de Deus é justamente quando nós morremos. Ele permite a nossa morte. A Bíblia diz que tudo o que acontece tem que passar pela permissão de Deus. Então, se uma pessoa morreu hoje, sem salvação, saiba que essa pessoa teve todas as oportunidades que ela poderia ter e mesmo assim ela rejeitou a Deus e ela não foi salva por conta da rejeição de não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, isso é muito sério. Quando nós falamos de proteção de anjos, eles estão protegendo, mas não todos. Eles estão protegendo aqueles que estão temendo a Deus, respeitando a Deus, buscando a Deus, trabalhando para Deus. E isso faz com que as pessoas sejam protegidas pelos anjos. Uma pessoa que é desobediente a Deus, ela não vai ter proteção. É por isso que o diabo traz dor, tristeza, depressão, morte, suicídio e tantos outros males que o diabo traz sobre a vida das pessoas, porque elas, infelizmente, não estão em Deus. Quando nós não estamos em Deus, nós não temos a proteção de Deus. Você pode achar, porque vocês têm certeza que vocês ouviram em algum lugar que Deus te ama e que Deus te protege. Querido, desculpa te falar, mas você aprendeu errado. Deus, ele protege filhos.
filhos. Deus, ele cuida de filhos. Eu não sei se você sabe, na Bíblia fala que existem dois pais. Existe o Pai Celestial, que é o nosso Deus que criou os céus e a terra. E existe um outro pai, que na verdade ele não é um pai, ele é um padrasto, né? Ele é um padrasto, mas ele cai na categoria de pai porque ele adota essas pessoas como filhos, como escravos. É o diabo. A Bíblia diz que uns são filhos de Deus e outros são filhos de Satanás. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos entender que não basta só ter o conhecimento dos anjos. Você quer ter a proteção de anjos, ter a proteção de Deus, ter uma vida abençoada, uma vida com bem-aventuranças na tua vida, você precisa buscar a Deus. Buscar estar na presença de Deus. Amém? Isso é importante que você entenda. O primeiro passo para que você possa estar protegido pelo Senhor, blindado pelos anjos de Deus, você precisa respeitar a Deus, respeitar as leis de Deus, estar na presença de Deus. Isso faz com que você receba tudo aquilo que vem da parte de Deus. Deixa eu ler para vocês um versículo da palavra de Deus. Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar rapidinho. Você que está com a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia comigo rapidinho, em 1 João, deixa eu só pegar o texto para vocês. Eu quero que vocês anotem esse texto aí, para vocês nunca mais esquecerem. Vou dar honra e glória ao teu nome, Jesus. Primeira João, capítulo 3, versículo 7. Você que está com a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 3, versículo 7. Vou falar a última vez, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler esse texto com vocês bem rapidinho, só para vocês entenderem. Presta bem atenção. 1 João, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim: Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Deus, é justo. Ou seja, aquele que pratica a justiça é justo. Eu gravei um vídeo sobre justiça, foi hoje, sobre o cinto da verdade. Não sei quem viu esse vídeo, eu falei sobre andar na justiça hoje em um vídeo que eu gravei. A Bíblia diz assim, ó, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha lá. Aquele que pratica o pecado. Profeta, o que é aquele que pratica o pecado? A Bíblia não diz que todos nós pecamos? Querido, presta bem atenção. A Bíblia não está falando aqui aquele que peca por acidente e se arrepende. A Bíblia está falando daquelas pessoas que vivem na prática do pecado, ou seja, elas pecam hoje, pecam amanhã, não tem mudança. Elas levam isso como uma prática, um estilo de vida. Essas pessoas, a Bíblia diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha lá, ele não procede de Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para que o Filho de Deus, Jesus, se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Ou seja, uma pessoa que vive na prática do pecado, ela não é filha de Deus. Ela é filha do diabo. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia. Aquele que vive na prática, na vida comum do pecado, ele peca hoje, tá tudo bem, ele peca amanhã, tá tudo bem, e ele leva uma vida de pecado. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te apresentar uma coisa. O teu pai é Satanás, não é Deus. A Bíblia continua dizendo, porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem vive pecando desde o princípio é o diabo. Quando Jesus se manifestou por nós, ele veio para quebrar essa maldição do pecado sobre a nossa vida. E é por isso que nós temos salvação. Por quê? Porque Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma pessoa aqui escrita JC aqui na live. Ignora, tá bom? Só ignora.
não é a primeira vez que ele entra na minha live, ou ele ou ela, acredito que é homem, só ignora. Não percam tempo com essas pessoas respondendo aqui, tudo bem? Só ignora e ora para que Deus tenha misericórdia e abra a cabeça dele para ouvir a verdade, tudo bem? Não são todos que terão os olhos abertos. A Bíblia diz que existem pessoas que estão com uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual. E elas não conseguem compreender a palavra de Deus. Então, fique e continue para o alvo. Ignore esse jovem aí, essa pessoa, JC, que está comentando aqui um monte de baboseira que ele não tem nem noção do que ele está falando aqui. Tudo bem? Vamos seguir com o conteúdo. Presta bem atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha só isso aqui. Quando você nasceu de Deus, você não nasceu para levar uma prática de pecado. Olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado, ele é filho do diabo. Se eu nasci de Deus, eu não posso viver na prática do pecado. Isso é impossível. São duas coisas incongruentes. Elas não vão se conectar. Uma pessoa que leva uma vida de pecado é uma pessoa que, infelizmente, ela vai se tornar filha de Satanás. Uma vez que nós nascemos de Deus e fomos alcançados por Deus, não há como mais viver na prática do pecado. E se eu cair no pecado, eu me arrependo como Davi. Lembra de Davi? A Bíblia diz que quando Davi pecou, ele matou Urias, assassinou Urias, adulterou com Betseba, cobiçou a mulher de Urias, se deitou com a mulher de Urias e pasmem, ele fez tudo isso sabendo que era errado. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende, ele rasga suas vestes. Você não vê mais Davi errando nisso. Por que você não vê Davi errando nisso? Davi, ele errou sim, querido, mas ele não voltava a errar nos mesmos erros. É por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele errou sim, ele errou. Mas ele não voltou mais a cometer aquele tipo de erro. E é isso o que é uma pessoa que ela é regenerada, ela é uma pessoa que ela é edificada, transformada e convertida. Eu convirjo e volto para Deus. Eu não sigo aquela vida de pecado. Eu não continuo naquela prática de pecado. Tudo bem? Presta bem atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Nós, teólogos, nós acreditamos que essa semente divina, aqui, no versículo 9, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo, ele mora em nós. Existe uma semente divina, uma parte imaterial da própria divindade que mora em nós. E essa divindade, chamada Espírito Santo de Deus, ela governa a nossa vida. Não há como uma pessoa levar uma vida de prática de pecado com o Espírito Santo morando dentro dela. De duas, uma. Ou o Espírito Santo guia a vida dela, ou o Espírito Santo não está dentro dela. E quem está guiando a vida dela é a própria carne dela, a alma dela e demônios. Vamos continuar. A Bíblia continua. Porque nele permanece a semente divina, o Espírito Santo. Esse não pode viver pecando. Olha lá, ele não pode viver pecando. Por quê? A semente divina, o Espírito Santo, a palavra de Deus está dentro dele. Então não há como ele continuar levando uma vida de pecado. Ele foi tratado, ele foi curado, ele foi liberto e agora ele vive para Deus em santidade, purificação, retidão. É isso que Deus espera de nós. Nisto, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Olha lá. O apóstolo João, ele está agora colocando quem é os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Você percebe, querido, que uma pessoa que ela foi restaurada por Deus, ela vive pelo Senhor, ela não vive mais como ela vivia antes. Ela vive uma vida totalmente diferente. Amém? Ele vive uma vida totalmente diferente, totalmente transformada. Queridos,
Novamente, ignorem essa pessoa aí, queridos. Aprendam a ignorar. Tem pessoas que merecem o nosso silêncio somente. Aprendam a ignorar. Ignora. Amém? Vocês sabem aqui no início das lives, eu já dediquei muito tempo com essas pessoas respondendo, já convidei pessoas para subir para a live comigo, para debater comigo. São insensatos e tolos. Não compreendem a palavra. Não percam o seu tempo. Jesus não perdeu tempo com fariseus. Jesus não perdeu tempo com pessoas que não queriam seguir ele. Siga na direção correta. Deixa a pessoa ir falando sozinho. Se ele continuar, eu vou bloquear ele. Pode ficar tranquilo. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que vão entrar aqui na live endemoniadas para tirar a atenção de vocês. Não permita que isso aconteça. Tudo bem? Glória a Deus. Eu já expulsei demônios por telefone, por live. Então, querido, fique em paz. O diabo já está debaixo dos nossos pés. Já está derrotado. Então, vamos continuar com a palavra de Deus. Tudo bem? Presta bem atenção. O versículo 10 está dizendo assim, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, quando nós não praticamos a justiça, nós não somos nascidos de Deus. Profeta, o que é praticar a justiça? Querido, é andar em santidade, buscando a Deus, servindo a Deus, amando o teu próximo, meditando na palavra, se submetendo à vontade do Espírito Santo, crescendo nos dons. Tem tanta coisa dentro da palavra de Deus que nós precisamos crescer. Mas, infelizmente, por falta de dedicação, por falta de negligência, né, ou pela própria negligência, permitimos que a nossa vida entre numa zona de conforto e nós acabamos se distanciando de Deus. E como consequência, nós vamos entrar numa nova cascata de pecado. Toda vez que você se afasta de Deus, você nunca parou para pensar nisso? Toda vez que você se afasta de Deus, você começa a entrar numa vida de prática de pecado constante. Toda vez que você se afasta da presença de Deus, você começa a entrar numa vida de cascata de pecado. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está em nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda nas nossas debilidades, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, as nossas limitações humanas. O Espírito Santo, como nosso consolador, ele nos auxilia para que nós possamos crescer e desenvolver um relacionamento profundo com Deus e estar perfeitamente alinhado a Deus. Amém? O problema é quando nós não queremos, querido, nos submeter à justiça de Deus, obedecer à justiça de Deus, obedecer a Deus. E o final do versículo diz assim, no versículo 10, 1 João, capítulo 3, versículo 10. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, uma pessoa que não ama o seu irmão, tem briga, contenda com outras pessoas, essa pessoa também não é filha de Deus. Como você acha que Deus vai levar dois filhos brigados para o reino dos céus? Isso não existe. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, vivam em paz com todos, tenham paz com todos. Novamente, o apóstolo Paulo não está falando para nós convivermos com essas pessoas, mas eu não posso ter rabo preso com elas. Aquela pessoa que leva uma vida de pecado e promiscuidade é o mesmo nível de uma pessoa que não ama o seu irmão. Não tem diferença de pecado. Não existe diferença de pecado. O que acontece é uma consequência diferenciada. A consequência do pecado ela pode ser diferente para todas as pessoas. Mas o pecado é o mesmo. Pecado é pecado. Quando você não ama o teu irmão, não perdoa o teu irmão, isso é injustiça para Deus. No reino dos céus, isso é injustiça. Amém? Então, vamos continuar aqui com o conteúdo. Eu quero que você anote esse texto aí, porque tem muita gente que vai chegar para você e falar assim, não, eu também sou filho de Deus. Não, infelizmente você não é filho de Deus, porque você não está praticando o que a Bíblia orienta você a praticar. Não, eu também sou filho de Deus. Quantas pessoas a gente não ouviu isso aqui? Quantas vezes a gente não ouviu isso? Não, eu também sou filho de Deus. Será que você é filho de Deus mesmo? Vamos pegar a tua vida e passar pelo filtro da palavra de Deus para ver se você é filho de Deus mesmo? Os filhos de Deus obedecem, se sujeitam, se submetem a Deus e a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos voltar agora sobre o tema que nós estávamos falando sobre anjos. Por quê? Você entendeu agora que os anjos, eles estão protegendo,
eles estão guardando os filhos de Deus. Demônios, os anjos de Deus, eles não vão guardar filhos do diabo. Isso não existe. A proteção do Senhor, ela vem sobre aqueles que estão na presença de Deus. Eu quero que vocês aprendam isso, porque você pode cair na mentira de que, independente da vida que você leva, Deus, ele te ama e nunca vai te abandonar. Isso é uma mentira. A Bíblia conta, de Gênesis a Apocalipse, Deus abandonando o seu povo. Deus abandonando Israel. A Bíblia diz que Deus abandonou Israel durante 400 anos no Egito. O Deus que você tem ouvido na internet não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é justo. Se uma pessoa o abandona, ele não vai ficar ali mendigando aquele amor. Ele vai abandonar aquela pessoa. Muitas pessoas caem nessa mentira de que Deus é amor e Deus vai insistir nela e Deus vai ficar ali com ela. Não, querido. Você aprendeu errado a sua vida inteira. Deus não mendiga o amor de ninguém. Deus, ele é autossuficiente. Ele tem milhões, de milhares de anjos o adorando 24 horas por dia, se é que existe um tempo espiritual. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos estar alinhados a Deus. Nós que precisamos buscar a Deus. Nós que precisamos estar buscando constantemente o amor de Deus para estar na vontade perfeita dele. Como diz lá em Romanos capítulo 12, a vontade boa, agradável e perfeita vontade dele. Muitas pessoas, querido, hoje, infelizmente, não estão pregando o evangelho verdadeiro. Não estão pregando a verdade. A Bíblia diz, querido, que Jesus está com a pá nas suas mãos. E ele vai vir limpar a sua eira, jogar o trigo de um lado para o céu e o joio para outro lado do céu. Jesus não vai passar a mão no seu pecado ou nas suas desculpas para não estar na presença de Deus. Jesus, ele vai cumprir toda a sua palavra. Tintim por tintim. Não passará escute isso aqui. Não passará nada. Todas as coisas elas vão passar menos a palavra de Deus. Ela permanecerá para todo sempre. Então, quando nós estamos alinhados a Deus, nós temos as proteções que Deus envia para os seus filhos. Filhos. Profeta, o que você coloca na definição de filhos? Filhos, aqueles que obedecem aos seus pais, aqueles que se submetem aos seus pais, aqueles que estão obedientes à palavra do seu pai, aqueles que estão adorando, buscando na presença de Deus. Esses são filhos. Existem muitas pessoas, querido, que estão dentro da igreja hoje, achando que são filhas, mas infelizmente, queridos, não são filhos. Não são filhos. São filhos de Satanás. Você aprendeu aqui comigo, 1 João capítulo 3, versículo 10 em diante, que os filhos de Deus praticam a justiça e os filhos do diabo levam uma vida de prática de pecado diariamente, sem se arrepender, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem mudança de mentalidade, metanoia, sem mudança de comportamento. Isso não é, querido, uma pessoa que é filho de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Tô indo muito rápido no conteúdo, tá dando para entender? Tudo bem, queridos? Vocês estão conseguindo entender? Escreve aqui para mim se vocês estão conseguindo entender. Se eu estiver indo rápido demais, me para, pergunte. Amém? Espero que vocês estão conseguindo, né? Estejam aí conseguindo entender a mensagem da palavra do Senhor. Então, anote isso daí. 1 Coríntios, capítulo 3. Existem pessoas que são filhas do diabo e pessoas que são filhas de Deus. Você vai ter que tomar uma decisão, querido, hoje. Em quem que será o seu pai? Quem é o seu pai? Talvez você fale, não, meu pai é Deus. A pergunta que eu faço agora é, será que sua vida está alinhada a como um filho de Deus, para você ser filho de Deus? Se sua vida está longe das coisas de Deus, você não é filho de Deus, querido. Infelizmente, como profeta do Senhor, eu não posso falar aqui nada que venha de mim. Eu tenho que falar tudo aquilo que vem da palavra de Deus. Amém? Eu vou bloquear esse JC, porque infelizmente ele não quer nada com Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida.
Tudo bem? Vamos avançar no conteúdo aqui em nome de Jesus. Eu já bloqueei essa pessoa aí, que Deus tenha misericórdia da vida dele. Eu quero ler alguns textos para vocês falando sobre anjos e como eles estão atuando na Bíblia. Eu quero ler Salmos 91, versículo 11 e 12. Salmos, capítulo 91, é um salmo muito conhecido, né? Salmo 91, talvez é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, né? Dos 150 salmos, ele é o mais conhecido. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Você percebe que os anjos do Senhor, o Senhor ele dá ordem ao nosso respeito, e esses anjos, eles guardam os nossos caminhos. Eles guardam a nossa vida com Deus. Eles guardam a nossa vida financeira. Eles guardam o nosso casamento. Quando os demônios se infiltram na nossa vida, os anjos eles estão ali para nos proteger, para blindar, para nos guardar das setas do diabo. Hebreus capítulo 1, versículo 14, você que está aí com a sua Bíblia, anota também. Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: não são eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, esses espíritos servos, esses anjos, eles estão para servir os que hão de herdar a salvação. Quem são os que hão ou os que vão herdar a salvação? Somos nós, amados. Amém? Somos nós, noiva do Cordeiro, filhos de Deus, filho do Altíssimo, moradas do Espírito Santo de Deus. Nós somos escolhidos por Deus para sermos servidos pelos anjos. Tudo bem? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Eles são nossos servos, estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eu quero ler também para vocês Lucas capítulo 1, no versículo 30. Lucas capítulo 1, no versículo 30. Disse-lhes então o anjo: não tema, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Você percebe que o anjo Gabriel estava falando com Maria, ou seja, os anjos, queridos, também são mensageiros. Eles estão para entregar mensagens de Deus para nós. Tudo bem? Você pode perguntar assim, profeta, mas por que o Espírito Santo não poderia falar com ela, com Maria? Sim, querido, poderia. Mas infelizmente, muitas pessoas não estão ainda num nível de ouvir o Espírito Santo. Lembre-se que ainda o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre a igreja. Ou seja, Maria ainda não tinha sido ali totalmente preenchida pelo Espírito Santo. Ela foi cheia do Espírito Santo quando ela começou a profetizar, quando ela entra na casa de Isabel, a prima dela. Amém? Então, ela foi cheia do Espírito Santo ali, ela começou a profetizar, falar coisas para o futuro. Mas o que eu quero que você entenda é que os anjos, eles são também mensageiros para nós. Tudo bem? Eles são mensageiros. Outro ponto, Gênesis capítulo 28, versículo 12. E teve um sonho, uma pedra estava posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Para quem não sabe, aqui é a história de Jacó, né? E Jacó ele deita a cabeça ali na pedra e tem uma visão de anjos subindo e descendo a escada. Você percebe que anjos também são usados por meio de visões para dar instrução para nós. Sim, você pode receber uma visão e dentro dessa visão um anjo se manifestar dentro da visão e comunicar com você. Tudo bem? Nós vemos isso também lá em Apocalipse, quando os anjos vinham em visão falar com o apóstolo João, na ilha de Pátimos. E esses anjos vinham revelar, dentro das visões, os propósitos de Deus. Lembram das 7 trombetas, os 7 selos? Então, os anjos, eles são direcionados também para estar dentro das nossas visões e também dos sonhos. Como eu falei para vocês que anjos podem acessar os nossos sonhos. Tudo bem? Não somente os anjos de Deus, mas também os demônios podem acessar os nossos sonhos. Tudo bem, queridos? Maravilha até aqui? Vamos para o terceiro ponto. Como que funciona essa questão das batalhas espirituais dos anjos, né? Eu quero ler um versículo com você que está em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Eu quero que você anote esse versículo que é muito importante. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel,
os primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Eu quero que você entenda, amado, que se você não tem muito conhecimento dessa parte da Bíblia, da palavra de Deus, o livro de Daniel conta a história de um profeta chamado Daniel. Era um homem muito usado por Deus, não somente na interpretação dos sonhos, mas também era um homem que tinha uma sabedoria muito grande, uma sabedoria muito, muito grande de Deus, a ponto dele ser mentor de pelo menos 3 reis, né? 3 reis pelo menos. E Daniel, ele dobrou o joelho para orar, e ele pediu uma resposta de Deus no primeiro dia. Só que um demônio mais forte do que aquele anjo Gabriel impediu Gabriel de acessar aonde Daniel estava na sua casa. Ou seja, um demônio, um espírito imundo, impediu aquele anjo Gabriel de adentrar a cidade ali, o Império da Pérsia, né? Esse demônio, ele governava sobre a Pérsia e impediu ele de entrar ali na Pérsia e entregar a mensagem para Daniel. E a Bíblia diz que Deus enviou um dos primeiros príncipes, que é Gabriel, um anjo de guerra, um anjo de luta. E esse anjo, ele abre o caminho para que Gabriel pudesse entregar a mensagem para Daniel. Então, querido, as batalhas espirituais são reais. As batalhas espirituais são reais. Não tem para onde você correr. As batalhas espirituais, elas estão acontecendo o tempo inteiro. Anjos e demônios estão lutando pela tua vida. Você não tem noção quantas vezes o diabo tentou te matar ao longo desse ano de 2024. Mas você também não tem noção quantas vezes os anjos de Deus te protegeram para que você não viesse a descer à sepultura. Amém? Então, o Senhor tem te guardado com os anjos dele. Glória a Deus por isso. Eu também quero ler com você Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que diz assim: houve peleja no céu, ou guerra no céu, luta no céu, uma grande batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos também pelejaram. A Bíblia está mostrando clássica aqui uma história, eu creio que você já aprendeu, você já ouviu, que os anjos de Deus, e juntamente com Miguel, que era um príncipe do reino dos céus, eles lutaram e batalharam contra Satanás e seus demônios. Profeta, aonde? No céu. A Bíblia diz que Satanás queria usurpar o trono de Deus, queria assumir o trono de Deus. E ele falou assim: eu quero colocar o meu trono. Isso está lá em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Você vai então encontrar o pensamento de Satanás dizendo assim: e eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono acima do trono de Deus. E serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o pensamento do diabo. Então, é claro que Deus, sabendo disso, nunca permitiria, até porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é Deus e só existe um Deus em toda a criação. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é apenas um Deus. Não são 3 deuses, tá? É um Deus em 3 pessoas distintas. 3 personalidades diferentes. 3 pessoas diferentes. Tudo bem, queridos? Ronaldo Stevens. Sim, estrelas do céu significa anjos. Por isso que a Bíblia diz que ele arrastou a 1/3 parte das estrelas. Na linguagem metafórica de João, significa demônios. Tudo bem? Anjos caídos nesse caso, que são demônios. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Eu quero ler também um versículo com vocês. Queridos, o meu celular está quase para descarregar. Eu vou ter que tirar esse microfone aqui. Vê para mim como que vai ficar o seu áudio aí, tá? Como que vai ficar o áudio para você. Meu celular está com 4%, está quase descarregando. Infelizmente, eu vou colocar para carregar aqui e ver se... Vocês vão ver se o áudio vai ficar bom para vocês aí, tudo bem? Vê como que vai ficar o áudio para vocês aí, tá bom? Vê se ficou um pouquinho ruim, se ficou bom, como que ficou o áudio para vocês aí. Tá bem? O áudio tá bom para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Então beleza. Eu vou responder a pergunta aqui do pessoal aqui do Kauai. O Gleison Batista perguntou: são os mesmos nefilins? Não. Gleison Barata. Gleison Barata. Não. Os nefilins de Gênesis capítulo 6 não são
anjos, tá, gente? Os nefilins, em Gênesis capítulo 6, analisando teologicamente o texto, significa os filhos de Sete, que eram filhos de Caim, que tiveram relações sexuais com os filhos de Adão, que era Sete e Caim. Caim caiu da graça de Deus e foi amaldiçoado pelo próprio Deus com aquela marca. Então ele não podia morrer. A Bíblia conta que Caim teve filhos. E esses filhos tiveram relações sexuais, ou seja, se casaram, né, tiveram famílias com os filhos de Sete. E isso geraram os nefilins. Quando você vê na Bíblia lá o termo grande, né, grandioso, você vê que são homens de honra, homens valentes, grandes e poderosos. Não no sentido que eram gigantescos, né, homens gigantes, homens... Quando você lê na Bíblia, você vai chegar a essa conclusão. Mas basicamente são os filhos de Sete, juntamente com os filhos de Caim, que tiveram ali uma mistura que não era para ter, na verdade. Não era para ter essa mistura. Tudo bem? Acho que ficou claro aqui essa resposta. Vamos lá. Profeta, eu vi 2 tipos de anjos quando eu estava em coma. Mara Amor 23. Mara, não tem só 2 tipos de classe de anjos, tá bom? Nós temos uma classe propriamente chamada de anjo, nós temos os serafins, os querubins, os arcanjos, os seres viventes, nós temos várias classes de anjos pela Bíblia, tá bom? Nós temos anjos, algumas classes pela Bíblia, então não tem só essas 2, mas glória a Deus que você teve essa oportunidade aí, né, de contemplar no mundo espiritual esses anjos. Eu também já vi em visões, tá? Em visões. Com os meus olhos físicos eu nunca vi, mas em visões eu já vi sim muitos anjos do Senhor. Inclusive aqueles que me acompanham, aqueles que estão comigo diariamente nas minhas lutas, nas minhas batalhas, as batalhas espirituais que eu tenho enfrentado. Tá bom? Obrigado por compartilhar aqui, em nome de Jesus, a sua experiência, né? Que bênção por isso. Tudo bem, queridos, até aqui? Deixa eu abrir um período aqui. Vocês querem fazer algumas perguntas aqui para mim? Para a gente conseguir avançar aqui no conteúdo? Tem alguma dúvida que ficou aqui até agora dessa live? Tem alguma dúvida aí que você está tendo? Pode tirar, querido. Não importa qual seja a pergunta bíblica ou teológica. Amém? A Hope, Esperança em inglês, falou assim, como são esses anjos? Depende. Se você está falando dos seres viventes, eles têm 6 asas. Com 2 asas eles voam. Com 2 asas eles cobrem os pés. E com 2 asas eles cobrem os rostos. Tá? E eles têm olhos por todo o corpo. Tem anjos que eles têm 4 cabeças. Cabeça de boi, cabeça de águia, cabeça de leão e cabeça de homem. Nós temos anjos que têm aparência de homem. Anjos que são parecidos conosco. Tá? Geralmente esses anjos são anjos mensageiros. Eles aparecem como se parecesse com um homem, uma fisionomia natural. Nós temos anjos de muitas formas, gente, biblicamente falando, tá? Depois, se vocês quiserem jogar no Google aí, espécies de anjos na Bíblia e ver as fotos, é muito legal para vocês aprenderem como que são os anjos à luz da palavra de Deus, tudo bem? Tem anjos muito, muito diferentes. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Profeta, me explica, Caim não podia morrer? Sim, Caim podia morrer. O que a Bíblia diz é que Deus não permitiu que ninguém matasse ele, tá? Mas isso não significa que ele não poderia morrer de velhice. Sim, eu acredito que ele morreu sim, até porque a Bíblia conta uma genealogia, né, de Caim, o que mostra que de fato ele possivelmente morreu, tá? Então, não é que ele não podia morrer. Ele podia morrer, mas ninguém poderia tirar a vida dele, ou seja, ninguém poderia matá-lo. Ele viveria sofrendo a maldição que Deus colocou até o último dia da vida dele. Tudo bem? E os 200 anjos caídos que abandonaram o céu para se relacionar com mulheres. A Bíblia não diz isso. Tudo bem? Você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica que diz isso. Não sei aonde você viu esse comentário, mas isso não é bíblico, tá? Vamos lá. Profeta, o que você acha da música É Ele? Eu acho que é uma música abençoadíssima. Tem algumas pessoas que estão criticando a música, eu acho que é uma música maravilhosa. Só não entende a música quem não é espiritual. Quando a música diz assim, ó, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
basicamente o que o autor está dizendo é: a minha carne tem vontade por tudo aquilo que eu estou perdendo, mas eu abro mão disso, eu estou perdendo tudo isso na minha carne, os prazeres da minha carne, porque eu estou voltado para algo muito maior do que o prazer da minha carne. Tudo bem? Glória a Deus? Maravilha. Os nefilins, pastor, querido, os nefilins de Gênesis capítulo 6, eu acabei de explicar. Os nefilins foi esse cruzamento, né? essa mistura entre os filhos de Sete e os filhos de Caim. Simplesmente isso. Ali o texto não diz que anjos se deitaram com mulheres, você não vai encontrar isso no texto. Isso é uma inferência, tá? Profeta, o que é uma inferência? Na teologia, essa palavra significa alguém colocar no texto algo que ele não diz. Tudo bem? Deu para entender? O livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro histórico, não é inspirado por Deus. Sim, é um livro legal para você estudar a história, tá bom? A história, as crenças daquela época. Mas não é inspirado por Deus, tudo bem? Exato, os filhos de Deus, Renato Brito, significa a genealogia de Caim que veio de Sete. Os filhos de Deus, tudo bem? Os filhos de Deus. Não significa que são anjos. É que muitas pessoas pegam esse termo porque na Bíblia tem algumas passagens que sinaliza anjos como filhos, mas não no sentido de filiação, até porque a Bíblia diz lá em Hebreus que a Bíblia diz assim, ó: acaso algum anjo pode falar para Deus, meu pai, ou Deus falou para eles, meu filho? Não, anjos não são filhos, mas existe uma linguagem metafórica de filhos na antiga aliança no Velho Testamento. Não significa que anjos são filhos, tudo bem? Anjos não são filhos. Anjos são servos. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Jerônimo, experiência sem Bíblia é misticismo? Se suas experiências não têm embasamento bíblico, essas experiências não provêm de Deus. Tudo que nós fazemos no mundo espiritual tem que ter embasamento bíblico. Tudo bem? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque está tendo de fato muito misticismo infiltrado na igreja. Eu poderia abrir vários aqui com vocês, vários. Mas tudo que não tiver base bíblica, descarte, jogue fora. Se aquilo que aquele homem não está ensinando não tem embasamento bíblico, descarte, jogue fora. Não creia, fique com a Bíblia. A nossa segurança é a palavra de Deus. Tudo bem? Pastor, Caim teve salvação? Não sabemos. Não sabemos, não podemos afirmar porque a Bíblia não afirma. Nós só podemos falar aquilo que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, a gente não pode falar. Eu acredito que não. Eu acredito que ele não teve salvação. Até porque ele não se arrependeu quando Deus corrigiu ele. Ele não gerou arrependimento e mudança de vida. Então eu acredito que não. Eu creio que ele não teve salvação. Mas é claro que aqui eu estou acreditando nisso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não afirma que ele não teve salvação ou que ele teve salvação, tá? Mas pela postura dele na Bíblia, quando a gente lê a história de Gênesis, você vai ver que ele não mostra nenhum pingo de arrependimento. Como consequência, eu estou chegando a essa conclusão de que ele não teve salvação. Tudo bem? Hope perguntou de novo: o que você acha de pessoas que buscam experiência sem embasamento bíblico? Hereges. Simples. São hereges. São hereges. Tá bom? Esse é o termo para eles. São hereges. Tudo bem? Estão criando doutrinas de demônios. Quando não tem Bíblia, é doutrina de demônios. Tudo bem, queridos? Tem gente que fala para mim isso, né? Profeta, mas você não crê que o Espírito Santo pode ensinar algumas coisas? Pode, eu creio. Mas tudo que o Espírito Santo vai ensinar é com base na palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou de muitas maneiras com os pais, falou por meio dos profetas e hoje fala por meio do seu Filho. Ou seja, a palavra, o próprio Cristo. Então, não creio que o Espírito Santo vá falar algo fora da palavra. Leia Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tudo bem? Vamos lá. Renato Brito, alguma igreja você indica, pastor? Quero começar a seguir firme. Glória a Deus pela sua vida. Que bênção essa decisão. Meu irmão, hoje em dia, eu vou ser bem sincero para você. Antigamente, há muitos anos atrás, quando eu ganhava almas para Jesus, e as pessoas me perguntavam: profeta, qual que é a igreja que você me indica? Eu falava: procure a igreja mais perto da sua casa.
Hoje em dia eu não posso falar mais isso, porque hoje está muito difícil você encontrar uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, que prega verdadeiramente a Bíblia, somente a palavra de Deus, pura, simples e somente ela. Sola Escritura. Muitas pessoas estão manipulando a Bíblia para ganhar dinheiro, enfim, para fazer um monte de baboseira. Eu não concordo com isso. Procure uma igreja que manifesta o poder de Deus, conheça a vida do pastor, veja a vida desse pastor, veja se ele é verdadeiramente um líder de Deus, se ele tem exemplo, se ele tem postura, se ele prega a Bíblia, se a igreja vive o amor de Deus, se a igreja evangeliza. Tudo isso você tem que encontrar respaldo na palavra, como eu estou ensinando para vocês. Se uma igreja ela tem todas essas características que eu falei aqui, ela é uma igreja abençoada por Deus. Tudo bem? Vamos lá. Como começar a ler a Bíblia? Douglas Paiva. Vamos lá, anota aí. Como começar a ler a Bíblia? Anota aí, vocês estão aí. Você que está com o seu papelzinho, com a sua caneta aí. Você vai começar pelo livro de Marcos. Comece pelo livro de Marcos. Profeta, por que? A pergunta que sempre me fazem. Por que começar pelo livro de Marcos? Porque o livro de Marcos, ele conta a história de Jesus resumidamente. Então você vai ter o amparo pela história de Jesus a como ler a Bíblia inteira. Você não vai conseguir compreender os escritos de Paulo, de Pedro, de Judas, de Tiago, de João. Você não vai conseguir entender se você não entender primeiro a história de Jesus. Por que ele veio, o que ele falou, o que ele ensinou, qual que era o objetivo da vida dele. Então, quando você compreender a história de Jesus ali, ainda que resumidamente, você vai poder compreender o restante dos livros. Então vamos lá. Comece por Marcos. Aí você vai entrar Marcos, Lucas. Você não vai ler Lucas e você não vai ler João. Você vai pular para Atos. Você vai ler Marcos, vai pular Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai pular Lucas e João. E vai ler Atos. Vou repetir. Comece por Marcos, pule Lucas e João. E vá para Atos. De Atos você vai seguir até Apocalipse. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 a Pedro, 1 e 2 e 3 a João, Judas e depois Apocalipse. Tudo bem? Depois você vai voltar para Gênesis. Vamos lá. Marcos, Atos, até Apocalipse e volta para Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí você vai cair no Novo Testamento, Mateus, e vai voltar para Marcos. Tudo bem? E aí você leu a Bíblia inteira. Dá para você fazer isso em um ano, lendo a Bíblia inteira, 3 capítulos por dia. Tudo bem? Glória a Deus. O pessoal falou que tá rápido demais. Vamos lá. Marcos, pula, você vai pular Lucas e João. Vai para Atos. De Atos você vai até Apocalipse. De Apocalipse você vai voltar de Gênesis e vai ler de Gênesis até Mateus. Tudo bem? Glória a Deus. O Noque Rodrigues, né, ele falou: a Bíblia em áudio é muito legal. Querido, eu tenho um sonho muito grande. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Se Deus me der tempo e sabedoria para isso, eu quero poder gravar a Bíblia inteira em áudio, na minha voz, né? Lendo a Bíblia inteira, porque eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Você já percebeu que eu conheço a Bíblia aqui? Não estou falando isso para minha vanglória, não estou falando isso para minha honra, não. Eu estou mostrando para vocês que eu tenho domínio do que eu ensino para vocês. Eu leio a Bíblia há mais de 12 anos. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Qualquer coisa que você perguntar aqui, pelo menos um pingo de conhecimento eu vou ter daquele assunto. Então, eu queria muito poder gravar áudio da Bíblia inteira, né? Gravar ali como uma espécie de honra para a minha vida e honrando a Deus pelo que Ele fez pela minha vida, a salvação que Ele me deu. Amém? Glória a Deus. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Eu vou deixar mais um período aqui de perguntas e respostas. Nós falamos um pouco sobre anjos hoje. A gente pode continuar amanhã, tá? Pastor, fala ali Lilith. Minha irmã, isso aí é um monte de baboseira que estão falando na internet, tá? Lilith não foi a primeira mulher de Adão. Adão, Deus criou, Gênesis é claro. Deus criou Eva para Adão. Não veio Lilith. Isso é tudo baboseira que estão ensinando na internet. Tudo bem?
A primeira mulher de Adão foi Eva. E dessa mulher, a Bíblia diz que o nome dela foi a mãe das nações. Ela foi a primeira mulher. O texto bíblico já deixa bem claro para nós isso. Só que, infelizmente, as pessoas criam um monte, como a gente falou aqui, de misticismo e começam a falar um monte de baboseira, infelizmente. Tá bom? Vamos lá, vamos responder aqui uma pergunta polêmica. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ensina sobre predestinação? Vamos lá, deixa eu só pegar aqui para a gente ver. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Sim, aqui está falando de predestinação. Só que, toma cuidado com esse assunto de predestinação, porque eu considero, tá? Eu respeito a posição de vocês aqui, eu considero o calvinismo uma seita. Tudo bem? Eu vou deixar bem claro por que eu considero o calvinismo como uma seita. O calvinismo afirma que Deus, olha o que essa seita fala, né? Porque ela é uma seita dentro da vertente do cristianismo. Então, olha o que eles falam. Que Deus, ele não ama a todos. Ele não ama a todos. Deus criou pessoas para o inferno e criou pessoas para o céu. Deus, ele é aquele que projetou e arquitetou todas as coisas. Você tem noção do que essa seita está falando? Quando uma criança é abusada sexualmente por um louco, um doente pervertido que precisa de libertação, quando uma criança é abusada, Deus predestinou aquela criança para ser abusada. Ou seja, o ser humano, ele não tem escolha. Deus manipula tudo e todos. Então eu não creio nessa seita maligna do calvinismo. Eu não creio nisso. Tudo bem? Para quem não sabe o que é isso, é só estudar a Bíblia. Estude o calvinismo que você vai encontrar isso. Então eu não creio. Eu creio que Deus predestinou algumas coisas, não todas as coisas. Eu vou repetir isso daqui para vocês. Eu não creio que Deus predestinou todas as coisas, mas ele predestinou algumas coisas. Por exemplo, Deus predestinou sim que Jesus iria morrer antes da fundação do mundo. Não tem como você mudar isso. Deus predestinou que haveria um traidor. Deus predestinou Satanás ser lançado no lago de fogo. Isso é imutável, você não vai mudar isso. Está decretado. Está predestinado. Mas, por exemplo, Deus não predestinou você para escolher com quem você vai casar, com a roupa que eu escolhi estar aqui nessa live hoje. Deus não te predestinou para você pecar. Por quê? Eu vou explicar por quê. Preste bem atenção. Eu vou concluir aqui, se eu for falar desse assunto, isso aqui eu já entrei em debates com pastores, com pessoas que eram muito conhecedoras. Graças a Deus até hoje ninguém conseguiu me refutar. Mas, qual que é o fim da seita calvinista? Qual que é o fim dessa seita? O fim dela é o seguinte: Deus é o maior pecador do cosmos. Frase de um grande teólogo que eu admiro muito, chamado Carlos Vailate. Se Deus projetou todo o mal, ele é o pior de todos, porque ele arquitetou o mal. Então eu não creio nessa seita pesada que é o calvinismo. Tudo bem? Eu também não sou arminiano, eu não sou nada dessas baboseiras, gente. Eu sigo Jesus, eu sigo a palavra de Deus. Ah, profeta, mas lá Romanos capítulo 9, e os vasos para honra e os vasos para desonra, querido? É simples. Ali não está falando de salvação, está falando de duas nações. A nação de Moabe e a nação de Israel. Não tem nada a ver. Deus rejeitou uma nação e aceitou outra nação. Não está falando de salvação. É que a falta da interpretação e o conhecimento bíblico leva pessoas a heresias como o calvinismo. Tudo bem? A interpretação é muito importante. Então, não concordo com o calvinismo. Eu creio que Deus predestinou algumas coisas, mas não todas as coisas. Tudo bem? Glória a Deus. Deu para entender? Me perguntaram assim: a igreja presbiteriana, cadê a pergunta? Aqui, ó. Então a presbiteriana é uma seita? Não. A igreja presbiteriana não é uma seita. Esse ponto da salvação
eles creem no calvinismo. Então, em um ponto, eles acreditam, infelizmente, nessas, na minha humilde opinião, doutrinas de demônios. Tudo bem? Eles estão acreditando de fato erroneamente, infelizmente. Tudo bem? Querido, deixa eu explicar uma coisa. Deus, ele é amor. Ele é amor. Ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Deus é amor. Não tem como Deus amar um e odiar o outro. Isso não existe. Deus, ele ama a todos. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o todo no calvinismo não é todo. Ele só morreu pelos escolhidos, pelos eleitos, né? E os réprobos são aqueles que não são salvos. Mas enfim, queridos, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque esse assunto é teológico e tem muita gente aqui na minha live que nem sabe o que eu estou falando aqui. Infelizmente, não sabe, né? Tá boiando aí, não sabe o que eu estou falando. Mas aqueles que têm um pingo de conhecimento aí bíblico, né, e teológico, você sabe o que eu estou falando aqui e você tem a decisão de escolher isso, tá? Profeta, a igreja CCB é uma seita. Tudo bem? A igreja CCB é uma seita. Cristã do Brasil, universal, não é uma igreja, é uma instituição financeira, o propósito é dinheiro. Testemunho de Jeová, Adventista, Mormons, tudo seita. São seitas. Não tem para onde vocês correrem. Tudo bem? É só estudar porque são seitas. Joga no Google. Heresias Mormons, heresias Adventista, heresias, enfim, tá? Joseph Smith foi um grande influenciado por demônios. Ellen White, uma grande falsa profetisa. O líder do Testemunho de Jeová, tá? São seitas, queridos. Não tem para onde correr. Estudem o que eu estou falando para vocês. Se vocês não concordam, eu respeito. Mas pelo menos estude para você chegar a essa conclusão. Amém? A Igreja Batista não é uma seita, mas tem muita doutrina lá dentro que não são doutrinas... como eu posso explicar isso? Não são totalmente bíblicas. Tá? Por exemplo, a Igreja Batista, a tradicional, se você se batizou em qualquer outra igreja, você vai ter que se batizar lá também. Eles não aceitam o batismo de outras igrejas. Então, isso é antibíblico. Se você se batizou numa igreja verdadeira, só que você saiu daquela igreja e você foi batizado verdadeiramente, você não precisa de um novo batismo. Então, assim, são muitos detalhinhos. São muitos detalhinhos que são doutrinas de homens, não é bíblica. Tudo bem? Vamos lá. Eu me batizei na Igreja Universal. Eu posso me batizar novamente? Depende. O seu batismo foi racional? Romanos capítulo 12 diz que o nosso culto tem que ser racional a Deus. O que você fez foi racional? Você sabia o que você estava fazendo? Ou você foi porque falaram para você fazer? Você fez porque você tinha que fazer? Então, se você fez porque você tinha que fazer, por exemplo, você estava lá na sua igreja lá, um dia todo mundo falou, vamos se batizar, e você foi e se batizou, sem ter arrependimento de pecado, sem entender o que é batismo, nesse caso, eu te aconselho você se batizar de novo. Tudo bem? Porque o batismo ele deve ser feito racionalmente e não emocionalmente. É racionalmente, é uma decisão. Tudo bem? Nesse caso, sim, se batize de novo. Eu batizei algumas pessoas novamente que na época que elas se batizaram, elas não tinham um pingo de conhecimento de Bíblia, não sabiam que era o pecado, e o pastor, que infelizmente é um negligente, para não falar outra coisa, ele não faz um filtro para batizar as pessoas. Profeta, mas isso é bíblico? É claro que é bíblico. João Batista não batizava qualquer pessoa. Ele falava assim, ó, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia diz que as pessoas chegavam até João confessando os seus pecados, e ele os batizava. Então, não é qualquer pessoa que você pode batizar. Tem que ter arrependimento. Essa pessoa tem que ter arrependimento. Ela tem que ter uma conversão verdadeira. Ela tem que saber o que é batismo. Como que você vai batizar uma pessoa se ela não sabe o que ela está fazendo? Não tem sentido. É a mesma coisa de batizar uma criança na igreja católica. A criança não sabe o que é pecado. Ela não sabe o que é aquilo que ela está fazendo. Qual que é o sentido de batizar na igreja católica? Heresia. Tudo bem? Não tem um versículo na Bíblia que tem batismo de criança, querido. Não existe isso. Profeta, o batismo em piscina é válido? Sim. É válido, sim. Eu prefiro batizar num rio, né? Eu prefiro batizar num rio. Mas já fiz muitos batismos em piscinas. Tudo bem? Novamente, eu prefiro no rio, mas não é uma questão de certo e errado. É só uma preferência, né? Seguindo ali a ordenança de Jesus ali, né? No Rio Jordão e tudo. Mas o que importa é você se batizar.
Esse é o importante. Eu vou te mostrar um texto bíblico para justificar a minha resposta. Lembra quando Filipe, lá em Atos, ele batizou o eunuco? O eunuco estava na carruagem lendo o profeta Isaías, ele não sabia o que ele estava lendo, Filipe para na carruagem, acompanha a carruagem e ensina para ele o que é que ele estava lendo. E ele sente o desejo de ser batizado. É claro que Filipe era um grande evangelista, e eles pararam a carruagem, eles viram uma poça d'água e se batizaram ali. Quer dizer, Felipe batizou o eunuco ali. Então não importa o que é, se é piscina, se é rio, não importa o que seja, o importante é fazer o batismo. Tudo bem? A minha irmã Sônia Marinho, ela diz assim: eu fico na Universal porque os pastores pregam melhor do que as outras. Aí é uma decisão sua. Se você tiver dinheiro para ficar mantendo 5, 6, 7 vezes passando para pegar dinheiro do povo, uma igreja que não é uma igreja, mas é uma instituição financeira, onde arrecada milhões, né, por ano, bilhões talvez por ano, e mal servem à sociedade. Então, assim, é uma questão de escolha. Minha irmã Sônia Marinho. Eu não aconselho, tá? É uma opinião. Eu não aconselho. Quer servir? Siga. Mas eu escolheria uma igreja que prega a Bíblia, a verdade, sem manipulação. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a igreja que não é seita? Eu acabei de falar para vocês um pouco atrás. Uma igreja que prega a Bíblia, um pastor que de fato você conhece a vida dele, olha o casamento dele, veja os filhos dele, leia o livro de Timóteo e de Tito, as cartas pastorais, e veja se a vida daquele pastor está dentro da Bíblia, do texto que dá o pré-requisito para que ele possa pastorear. Uma igreja que prega a Bíblia, que prega sobre Deus, que prega o Evangelho, que visita os perdidos, que ensina a Bíblia verdadeiramente, tem um ensino da palavra. Uma igreja que visita os perdidos, os órfãos, as viúvas. Uma igreja que ama o próximo de verdade. Uma igreja que não passa a mão no pecado, mas é verdadeira, serva de santidade a Deus. É uma igreja verdadeira. Amém? Tudo bem, queridos? Vamos lá, queridos. Se vocês quiserem fazer outras perguntas, né? Eu acredito que você assistindo minhas lives aqui, vocês já aprenderam muito. Eu creio que vocês têm uma base muito forte aqui nas minhas lives para entender o que é bíblico e o que não é bíblico, né? Para vocês julgarem o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Vocês já estão tendo uma base muito sólida aqui, né? Eu estou aqui há quase 4 meses com vocês ensinando sobre isso, teologia, mundo espiritual, falo sobre saúde, eu ensino sobre tantas coisas para vocês. Então, assim, eu acredito que você já tem uma base sólida, né, para julgar o que é de Deus e o que não é de Deus. A menos que você é novo aqui nas minhas lives, né? Talvez você não me acompanhe, então possivelmente você não tem essa base. Mas eu sempre estou ensinando sobre isso, tudo bem? A Mari perguntou, é certo devolver o dízimo? Não, não é certo devolver o dízimo. A Bíblia, no Novo Testamento, não fala de dízimos. E quando fala para judeus, não fala para a igreja. Você não vê Jesus colocando isso como pré-requisito para a igreja. Você não vê lá em Atos 15, quando os apóstolos sentaram e viram o que era importante para os gentios, não colocaram os dízimos. Então não, dízimos não é para a nova aliança. Tudo bem? Nós não devemos dar os dízimos. Você precisa contribuir com o seu coração, com aquilo que Deus colocar no teu coração. Não é nada por obrigação. Tudo bem? No dia que você não tiver, tá tudo bem. No dia que você tiver, glória a Deus, abençoe a casa do Senhor. Ajude a manter a casa de Deus. É importante, toma cuidado com a avareza. A avareza é pecado. A pessoa que fecha a mão demais não ajuda a casa do Senhor para nada. Vira um mão de vaca. Nesse caso é pecado. Você tem que contribuir, sim, mas aquilo que Deus colocar no teu coração e não uma obrigatoriedade da lei que não tem nada a ver com a nova aliança. Isso é lei, querido. A lei já era. Romanos capítulo 8, versículo 14. A lei é passado, tudo bem? Nós vivemos hoje em uma nova lei. A nova lei do sangue de Cristo. Tudo bem? Leia, para quem tiver dúvida sobre isso, leia 2 Coríntios capítulo 9. Tudo bem? Você vai ver qual que é a forma correta de contribuição na igreja. É ofertas e contribuições voluntárias. Você não vai ouvir e não vai ver essa palavra dízimo ali. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá. Lucas Carvalho. Eu fui batizado quando eu era criança, bebê.
novo, né? Devo batizar de novo? Claro que sim. Uma criança não tem noção do pecado. Uma criança não sabe o que é pecado. O teu batismo não teve validade nenhuma, tá? O batismo que tem validade é o batismo para arrependimento de pecado, confissão de pecado, arrependimento e mudança de trajetória de vida. Tudo bem? Então, o batismo verdadeiro é aquele que você reconhece o teu pecado. É aquele que você reconhece a tua vida de pecado e quer buscar mudança em Deus. Isso é batismo. Então, sinto em dizer, mas você não se batizou. E aquilo não foi batismo. Tudo bem? Foi só uma prática pagã do catolicismo, que eu já falei que também é uma seita da Igreja Católica. A minha irmã Eri Freitas falou assim: a Universal não incentiva ao pecado, então a salvação lá. Minha irmã, é que assim, talvez você não é uma pessoa que tem muito conhecimento de Bíblia, possivelmente. Quando você vê tua Bíblia e você pega a Igreja Universal e tenta enquadrar ela na Bíblia, não encaixa. Não encaixa. Há muitas heresias. A igreja gira em torno de dinheiro. Manipulação de pessoas por dinheiro. Então isso não é bíblico. Fazer votozinho do óleo do sei do quê, compra a toalhinha tal, isso não é bíblico. Igreja Mundial, Igreja Universal, são misticismos que eles colocam dentro da igreja. Infelizmente, minha irmã, infelizmente, quando você está nessa situação, aceitando isso, você é conivente com aquilo. Amém? Você é conivente com aquela igreja. É como se você dissesse assim, ó, eu apoio tudo o que estão fazendo aqui. Você apoia aquilo, você é conivente com aquilo. E isso você tem que levar em consideração para a sua salvação. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. A Maria Expedita falou: quem paga dízimos ajuda a pagar o aluguel da igreja, é certo? Minha irmã, tire essa palavra dízimo. Ajude a igreja com o valor que Deus quer colocar no seu coração ou colocou no seu coração. Ajude a casa do Senhor com o valor que Deus colocar no seu coração. Tire a palavra dízimo. Isso aí foi passado, não é mais para a igreja. Isso não é para a igreja. Tudo bem, gente? Quem tem dúvida do que eu estou falando aqui, gente, é só estudar. Eu não estou falando nada de novo aqui. Isso aqui já é muito mais claro do que a luz do sol do meio-dia. Tudo bem? Os dízimos não são para a igreja. O dízimo era para a lei, para manter os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, a tribo de Levi e os sacerdotes. Eram esses 5 motivos. E não era dinheiro, era comida. Era mantimento. O dízimo não era comida, não era dinheiro, era comida. Tudo bem? Profeta, mas não tinha dinheiro lá. Claro que tinha dinheiro lá. Tinha dinheiro sim. Tinha prata, tinha ouro, tinha moeda naquela época já. Mas era mantimento. Tudo bem, queridos? Então tire essa palavrinha dízimo e coloque a palavrinha contribuição. Eu vou contribuir com amor. Eu contribuo na igreja lá com X por mês. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Mas não coloque a palavra dízimo. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Deu para entender isso aqui? Tá claro isso aqui, gente? Vocês estão conseguindo entender esse ensino? Tudo bem? Eu acho que já ficou respondido aqui para vocês. Quem tem dúvida, vai estudar. Cai de cabeça na Bíblia. Depois você volta aqui para me agradecer. Tudo bem? Vamos lá. A Elaine Cristina falou: essa fala do dízimo está errada. Elaine, deixa eu ver como eu posso falar isso sem te ofender. Você está falando com uma pessoa que estuda a Bíblia há 12 anos. Eu tenho várias formações aqui, eu acho que vocês viram. Eu sei o que eu estou falando aqui e eu não estaria aqui na internet falando algo que eu não teria propriedade para falar. Eu já refutei vários pastores que tentaram debater esse assunto comigo. Na verdade, muitos entraram aqui na live me atacando e depois eu refutei todos na live. Hoje eles estão me seguindo porque eu abri os olhos dele. Então, dízimos não são para a igreja. Vou repetir de novo.
Dízimos não são para a igreja. Dízimos foi instituído por Deus para a lei mosaica, para o povo judeu. Nós não somos judeus e não vivemos sob a lei. Nós estamos debaixo da graça. São duas fases da história e duas alianças totalmente diferentes com Deus. Não tente pegar da lei e aplicar na graça. Não casa. Isso não funciona. Tudo bem? Estude sobre esse tema e vocês vão chegar a essa conclusão. Volte aqui depois para contar o teu testemunho e me agradecer. Tudo bem? Vamos para as próximas perguntas. A minha irmã Cleide Catarina perguntou: profeta, qual a igreja que você pertence? Eu sou fundador e presidente da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo. Eu pastorei uma igreja com uma média de 50, 70 pessoas aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Então, eu não estou só ensinando na internet, eu também trabalho para Deus como igreja, na igreja, no corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Tudo bem? O nome da igreja que eu pastorei aqui em São Paulo é Êxodo Church. Depois vocês podem seguir lá no Instagram, se quiser ver as pregações, a igreja, como que é a igreja que eu pastorei, enfim. Você pode ir lá e assistir algumas lives também, se quiser conhecer um pouquinho da igreja, tudo bem? A igreja é Êxodo Church. Esse aqui é o logo da igreja. Tá bom? Tá um pouco amassadinho aqui. Deixa eu pegar esse aqui que tá melhor. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o logo da igreja, tá? Êxodo Church. Não tem erro. Se você dobrar de lado aqui, ó, tá escrito Êxodo, tá vendo? Ó, Êxodo. O logo é em pé, mas se você virar ele de lado, tá escrito Êxodo. Esse é o Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, tudo bem? Qual lugar da Zona Sul? Próximo ao Terminal Grajaú, aqui em São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Próximo ao Terminal Grajaú. Do Terminal Grajaú até a igreja, eu acho que dá uns 10 minutinhos no máximo de ônibus. No máximo. Tá bom? Nós vamos ter em outros locais. A igreja está crescendo. Eu estou treinando pastores, líderes. Estou treinando eles para que a igreja possa expandir. Então, possivelmente vai ter uma igreja no centro de São Paulo para ficar mais próximo. E a gente vai tentar ver como que Deus vai trabalhar ao nosso... a esse respeito, né? Com esses objetivos que nós temos. Mas por enquanto a igreja ainda é muito pequena, nós não temos muito recurso para fazer isso hoje. Mas orem por nós para que a gente possa alcançar esses objetivos em Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Renata Gomes falou: pastor, eu moro próximo do Grajaú, vou visitar a igreja. Que bênção, minha irmã. Vai lá, vai ser uma bênção receber você aqui em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Queridos, todas as perguntas foram já? Acho que sim, né? Tem uma pergunta aqui da Hitlet. Ela perguntou assim: profeta, uma Bíblia que eu posso ler e entender. Eu te recomendo a melhor Bíblia para você ler, que vai começar a ler a Bíblia. Anota aí, vocês estão aqui na live. Profeta, eu nunca li a Bíblia. Qual que é a Bíblia que você me recomenda para mim começar a ler? Eu recomendo uma Bíblia chamada Bíblia NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Coloca assim no Google, Bíblia de Estudo NTLH. É uma Bíblia muito boa para quem está começando a ler a Bíblia, quem nunca leu a Bíblia. É uma Bíblia muito boa mesmo, porque a linguagem é muito fácil de entender. É como se você estivesse lendo uma história mesmo. É muito gostoso a leitura dessa Bíblia. Tudo bem? NTLH. Eu recomendo para vocês, é muito boa. Foi a primeira Bíblia que eu li de capa a capa praticamente. Foi a primeira Bíblia que eu li. Depois eu li a Bíblia NVI e aí não parei mais. Li várias Bíblias ao longo da minha vida. Tudo bem? O Pedro perguntou: profeta, a minha esposa diz que a Bíblia se contradiz. Não. A Bíblia não se contradiz. O que a Bíblia tem é aparentes contradições. Existe sim na Bíblia aparentes. Temas que parece que está se contradizendo, mas não. A Bíblia não se contradiz. Se você fizer um estudo minucioso do texto, em comparando com outros textos da Bíblia, não tem contradição. Tudo bem? Detalhe, tá? Eu estou falando aqui de uma pessoa que foi ateu no passado. Eu fui ateu no passado. Por incrível que pareça, você está me ouvindo aqui respondendo muita pergunta aqui com sabedoria e inteligência, né, da palavra de Deus, mas eu fui ateu.
tá? Em um período da minha vida, na minha adolescência, eu fui ateu. Então, eu estudava a Bíblia para mostrar que ela era uma mentira. Mal eu sabia que quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu via na Bíblia, na história da humanidade, a Bíblia mostrando a verdade. Ou seja, na minha cabeça tinha contradições, mas quando eu estudei, eu cheguei à verdadeira palavra de Deus. Eu encontrei a palavra de Deus e aquilo ali me mexeu comigo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Eu peguei os casos mais sinuosos da Bíblia, né? Os casos mais intrigantes da Bíblia. Por exemplo, quando Moisés passou o Mar Vermelho, né? E a Bíblia diz que as carruagens de Faraó foram todas cobertas pela água. E eu falei assim, poxa, se esse caso é verdade, tem que ter na arqueologia achados ossos humanos, cavalos, enfim, no fim do Mar Mediterrâneo, no fim do Mar, no Mar Morto não, perdão, no Mar Mediterrâneo ali chamado Mar Vermelho. Então, quando eu estudei sobre esses temas, a arqueologia bíblica, se você for achar, você pode jogar isso aí no Google, você vai ver essas imagens, eles acharam carruagens do Egito passado, da época de Moisés, a mesma fase que a Bíblia conta, várias carruagens, ossos humanos, e ali estavam ali ainda preservados debaixo da água. Então, quando eu pegava essas fases, essas histórias da Bíblia, eu queria mostrar que era mentira, mas na verdade, isso estava me mostrando que ela só era uma verdade. Então, eu fui convencido pela palavra de Deus por duvidar da palavra de Deus. Deus me mostrou a verdade por duvidar da palavra. Eu cheguei até a Bíblia, a palavra de Deus, enxerguei que era verdade por duvidar da verdade. Você já percebeu que eu sou uma pessoa que estudo muito. Então eu estudava muito para mostrar que era uma mentira. Só que eu estava me apaixonando pela palavra de Deus. Tudo bem? Depois que eu entendi a Bíblia, eu li a Bíblia toda para confrontar a Bíblia, não encontrei contradições, pelo menos tinha aparentes, mas não tinha contradições. O que eu fiz foi me entregar a esse Deus, eu me ajoelhei, eu me entreguei para Jesus de fato, entreguei minha vida para Ele. E depois que eu fiz isso, eu comecei a ter muitas experiências com Deus. Ou seja, eu comecei e até descobri o meu chamado de profeta. Um homem que Deus chamou para bater de frente com as mentiras, as heresias e falar a verdade a todos. Doa quem doer, pastor, apóstolo, não importa quem você seja. Eu estou aqui para pregar a verdade. Então, eu não ligo para o homem, querido. Eu ligo para Deus. Se Deus mandar eu falar a palavra, eu vou falar a palavra e não importa quem seja. Tudo bem? Então, eu tive uma história, depois eu conto para vocês, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo contando a minha história para vocês e vocês podem conhecer quem que é o profeta Lucas Jerônimo. Tudo bem? Com mais detalhe, né, sobre a minha vida. Tá bom? Mas eu fui esse cara que duvidou da Bíblia. Eu falo que eu fui pior que Paulo, né? Porque Paulo, pelo menos, ele caçava os cristãos, matava os cristãos, mas ele cria em Deus. Eu deixei de crer em Deus. Eu deixei de acreditar em Deus ao longo da minha vida. Na minha adolescência, lá para os 17, talvez 16, 17 anos. Depois eu tive um encontro com Deus verdadeiramente. E aí, meu irmão, estou firme até hoje. Até hoje eu estou aqui servindo a esse Deus tão maravilhoso, que me alcançou, me deu tudo que eu tenho. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter, tudo veio dele. E é por isso que eu trabalho para ele incansavelmente. Trabalho mesmo para o meu Deus, porque eu o amo mais do que tudo nessa terra. Mais do que tudo. Ele é tudo para mim. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. A minha irmã Mona Lisa falou, pastor, você tem que ir a algum podcast. Eu creio que vai chegar esse momento, minha irmã. Amém? Eu creio que chegará nesse momento, em nome de Jesus. Se for da vontade de Deus, né? Se for da vontade dele, o Senhor vai sim me dar a oportunidade de ajudar muitas outras pessoas que estão em mentiras, que estão vivendo algo maligno, que eu possa poder ser uma bênção na vida dessas pessoas também. Amém? Ore pela minha vida para que Deus possa abrir as portas, para que isso possa acontecer. Não sei quando, não sei se vai demorar, mas está tudo bem. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Eu acho que é isso, né? Eu acho que por hoje deu para a gente responder muita coisa aqui, né? Como que foi para você essa live aí, queridos? Como que foi essa live para você? Como que foi para você essa live? Deu para aprender muita coisa aqui? Deu para tirar dúvida? Deu para você aí se firmar um pouco mais na verdade? Aprender um pouco mais da palavra de Deus? Nós falamos sobre os anjos e depois nós entramos aí num período de perguntas e respostas bacana, onde vocês puderam ter aqui muitas respostas que talvez vocês... Como eu poderia dizer isso? Talvez vocês entrariam num loop, né, para tentar respostas que nesses momentos de perguntas e respostas a gente traz aqui com tanta
com tanto foco ali, né, de uma maneira assertiva na palavra de Deus, né? Uma maneira ali assertiva na palavra do Senhor. Tudo bem? Então, glória a Deus, que bênção que vocês aqui estão aprendendo bastante. É um prazer estar aqui com vocês, ensinando vocês. Eu vou dar os recadinhos rapidinho para vocês, que eu vou ter que finalizar a live, tá? Já estamos aqui há 1h30, né, nessa live. Todos os dias eu estou aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então, se você quiser aprender mais da palavra, mais sobre o reino espiritual, o mundo espiritual, gente, nós vamos falar sobre muitos temas, tá? Eu estou falando agora sobre anjos. Na live de amanhã, se eu concluir sobre anjos, a gente vai falar sobre demônios. Vamos falar sobre o reino das trevas, como que é organizado o império das trevas, principados, potestades, dominadores do ar, os dominadores do mundo tenebroso, os espíritos imundos, como que trabalham os demônios na vida e na humanidade, no planeta Terra. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre muito tema. Sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre os frutos espirituais. Vai ter muita coisa boa para nós, né? O fruto espiritual, né? Que é um fruto só. Nós vamos falar sobre muito isso em nome de Jesus, tudo bem? Vai ser uma bênção para a vida de vocês, vocês vão aprender muito. Eu garanto que quando vocês saírem dessas aulas, dessas lives, vocês vão chegar na igreja e vão começar a dar aula na igreja, nas escolas, nas turmas, né, nas escolas dominical, onde quer que Deus coloque você para ensinar, você vai aprender muito aqui. E esse é o objetivo, que você aprenda para que você possa ensinar também. E assim a gente cumpre aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu estou aqui, de certa forma, formando discípulos também. Vocês estão sendo, de certa forma, formando aqui, né? Eu estou sendo uma espécie de discipulador na vida de vocês, de mentor na vida de vocês, para que vocês possam também mentorear, discipular e ajudar outras pessoas que precisam também desse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que essa live tenha sido abençoada para a tua vida. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Todos os dias, então, eu estou aqui às 9 da manhã, às 7 da noite. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Se você está aqui nessa live e não me segue, eu recomendo que você clique no botãozinho que tem na tua tela aí, talvez aqui em cima, aqui embaixo, escrito seguir, siga, dá um follow up aí, dá um seguir aí, para que você possa, em nome de Jesus, não perder nenhuma live e nenhum vídeo, que eu estou soltando vídeo todos os dias, todo dia eu solto vídeo, live, enfim, muito conteúdo para vocês. Não perca esses conteúdos em nome de Jesus, então siga aqui em nome de Jesus, tudo bem? Vamos orar, queridos, vamos agradecer ao Senhor, para que nós possamos aqui agradecer e encerrar essa live com chave de ouro, agradecendo ao nosso Deus, ao soberano Deus que nos criou e nos deu mais uma oportunidade de aprendermos a verdade. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua revelação sobre a nossa vida. Senhor, que nós venhamos aqui falar, Senhor, somente aquilo que vem do Teu coração, aquilo que vem de Ti, Senhor. Nos ensine, Senhor, a estar no centro da Tua vontade. Que nós venhamos, Pai, aqui nesses períodos que nós vamos estar juntos aqui, Senhor, que nós possamos crescer muito, que saia daqui, Pai, pastores, líderes, profetas, profetisas, apóstolos, apóstolas, pastoras, Pai, evangelistas. Senhor, que o Senhor possa daqui te sair diáconos, presbíteros, mestres, evangelistas. Pai, que daqui possa sair muitas almas para servir a Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. E juntos nós vamos crescendo, Pai, e amadurecendo, como a Tua palavra diz, a estatura de varão perfeito. Que nós venhamos nos parecer contigo e crescermos, Deus, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por cada momento, por cada ensino, cada resposta, cada conteúdo que o Senhor, com muito amor e muito carinho, colocou em nosso coração e em nosso espírito. Nos encha, nos purifica, nos transforme à Tua imagem e à Tua semelhança. Te damos toda a honra, Senhor, e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda a honra e glória a Ti, Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua noite. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, querido. Fica na paz. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, às 9 horas da manhã, se assim o nosso Deus nos permitir, em nome de Jesus. Grande abraço. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.